Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar a nossa aula de hoje, falando ainda sobre os prótons, nêutrons e os elétrons, que são as partículas fundamentais. E aí a gente vai, depois, para a gente finalizar, a parte de tabela periódica, tá? Vou começar aqui pelos slides e depois a gente vai para o livro de vocês. Então, como a gente viu na aula passada, a gente viu que existem três partículas fundamentais, que são prótons, nêutrons e elétrons. Então, os prótons têm carga positiva mais 1, os elétrons, carga negativa menos 1, e os nêutrons são partículas sem carga, né? Deixa eu tentar passar. Aí a gente viu uma tabelinha parecida com essa no livro de vocês, né? Onde a gente tem a massa de cada partícula fundamental, né? A massa, quando a gente fala massa do elétron, ela é praticamente desprezível, né? Quando comparada com a massa do próton, dentro de um átomo. Então, a gente tem, hoje em dia, a gente tem a teoria dos quarks, onde a gente tem 12 partículas elementares. Quando a gente fala de partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Partículas elementares, dependendo do tipo de vestibular que vocês forem fazer, e Enem, pode cair a teoria dos quarks. Então, aí, os quarks, a gente tem 6 leptons e 6 quarks. E cada quark ou lepton tem sua subdivisão aqui. E dentro dessa teoria, o próton ele é formado por 2 up e 1 down, e o nêutron, 2 down e 1 up. Normalmente, pessoal, nessa parte da teoria dos quarks, os vestibulares quase não cobram, mas é interessante vocês terem em mente, caso caia algo relativo a isso, né, eles vão pedir principalmente quais são as subdivisões, tá? Então, cada quarks ou leptons tem 6 divisões aqui, né? Mas vocês não precisam memorizar, é só saber que existe e o que significa. Já é bem importante. Então, a gente viu, né, eu falei bem rapidinho com vocês na aula passada e hoje a gente vai trabalhar melhor essa parte. A gente sabe que o átomo em si, ele é neutro, né? O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, né? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente viu, e eu mostrei para vocês, que o átomo, ele é dividido em número atômico e o número de massa, né? Então, o número atômico, ele é igual ao número de prótons. E aí, consequentemente, para ser um átomo neutro, tem que ser igual ao número de elétrons, tá? Vamos pensar no hidrogênio mesmo, tá? Mais simples. Então, o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Se o número atômico dele é 1, o número de prótons é 1, o número de elétrons também é 1. O flúor, a mesma coisa. O número atômico do flúor é 9. Então, o número de prótons é 9 e o número de elétrons também é 9. Quando a gente estiver falando de átomo neutro. A partir quando muda, a gente tem íons, cátions e ânions, esse número de elétrons vai mudar, tá? Então, aí, a massa do elétron é desprezível em relação à massa do próton e do nêutron, né? Como a gente viu, pelo menos a medida, né? Então, a gente tem que o número atômico é representado pela letrinha Z, que é o número de prótons existentes dentro do núcleo, e o número de massa, representado por Azinho, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, para descobrir o número de massa ou para descobrir o número de nêutrons, a gente tem essa formulazinha que a gente viu, né? O número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Ou, como o número de prótons é igual ao número atômico, a gente utiliza Z, né? Normalmente, quando pede questões desse tipo, ele já te dá, às vezes, o número de massa e te pede só o número de nêutrons. Então, se ele pedir o número de nêutrons, é pegar o número de massa menos o número atômico, né? Nos exercícios, pessoal, de vestibulares, do livro de vocês, exercícios sobre número atômico, número de massa, ou qualquer outro tipo de exercício, aparece essa simbologia que está aqui para vocês, ó, X a Z, onde o X é o símbolo do meu elemento, né? Então, se é flúor, é um F, se é hidrogênio, é H, né? Assim por diante. O A, número de massa, e o Z, número atômico. Então, nos exercícios, cai assim. Mostra assim para vocês. O número de massa vem em cima e o número atômico vem embaixo. Eu sempre falo para vocês não confundirem com a tabela periódica. O Enem não tem tabela, né? Mas a partir de quando vocês forem fazer algum vestibular federal, eles dão a tabela periódica. Então, cuidado para não confundir. Na tabela periódica, o número atômico está em cima e o número de massa está embaixo. Então, cuidado para não confundir com essa simbologia que cai na hora dos exercícios, né?
Então, nos exercícios, o número de massa vem em cima e o número atômico vem embaixo. Então, para não confundir, o maior número é sempre o número de massa. Então, depois vocês pegam uma tabela periódica e verificam, né, os símbolos, os elementos químicos e verificam o número de massa comparado com o seu número atômico. Então, o número de massa é sempre maior que o número atômico. E aí fica fácil de vocês lembrarem e, se por acaso for confundir com a tabela ou com o exercício, você já tem em mente o que é. Então, aqui eu tenho um exemplo do átomo do oxigênio, né? Então, o número atômico dele é 8 e o número de massa é 16. Então, o número de massa é sempre maior que o número atômico, tá bom? Então, e a representação do elemento químico, né? Que eu acabei de falar para vocês, né? Pode aparecer dos dois jeitos que está aqui, desse ladinho, ó. X é igual a A sobre Z, e dependendo da prova, pode estar em lados opostos ou no mesmo ladinho, né? E aí eu estou mostrando para vocês 3 elementos, né? Carbono, ferro e cloro. Então, se vocês olharem, aqui a imagem ficou muito ruim para o carbono, quase não dá para ver. Então, lá para o carbono, o número de massa é 12, o número atômico é 16. Então, o número de massa é sempre maior. Ao para o ferro, 56, número de massa e número atômico 26. O cloro, número de massa 35, número atômico 17. A gente sabe que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se ele te pede o número de prótons, é o número atômico. Então, aqui, ó, o carbono é 6, o número de prótons é 6. Mesma coisa para o ferro, mesma coisa para o cloro. Número de elétrons. Número de elétrons, a gente está falando de átomos neutros, ó. Não tem nenhuma carga aqui, carga positiva nem negativa. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se o número atômico do carbono é 6, o número de prótons é 6, o número de elétrons também é 6. O ferro, a mesma coisa. O número atômico é 26, o número de prótons é 26, o número de elétrons também é 26. Tá? Mesma coisa por cloro. Agora, se ele te pede número de nêutrons, aí a gente usa aquela formulazinha que a gente viu anteriormente. Número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então, por carbono aqui é 12 menos 6, que dá 6. Para o ferro, 56 menos 26, que dá 30. E para o cloro, 35 menos 17, que dá 18. Não pode dar negativo. Então, na hora da sua conta, que você for fazer deu negativo, é que você pegou o contrário. Então, é sempre o maior menos o menor. Então, é número de massa menos o número atômico, você tem o número de nêutrons, tá? Vocês vão ver que na apostila de vocês tem algum exercício sobre isso, que aí fica fácil de vocês fazerem, tá? Íons. Então, agora a gente vai falar de íons. Agora eu já tenho um átomo que tem íons. Então, átomos podem perder ou ganhar elétrons, né? Então, lá, quando eu estiver falando de um cátion quer dizer que ele doou o elétron. Então, ele perdeu o elétron. E o ânion, ele ganhou, ele recebeu o elétron. É difícil, às vezes, o aluno pensar no seguinte: nossa, se ele é um cátion, carga positiva, por que ele perdeu? Né? Porque a gente sempre pensa na carga do elétron. Ó, se um átomo é neutro, a minha mão aqui, onde está o anel, né? Para ficar fácil a visualização. O número de prótons é igual ao número de elétrons, quando a gente estiver falando de átomo neutro, né? Prótons igual ao número de elétrons. Se um átomo, ele perde elétrons, ó, elétrons é a mão direita. Para vocês aí vai ter o contrário, né? Um átomo, quando ele perde elétrons, ó, ele tinha 3 prótons. Perdeu um elétron, a carga positiva, a carga nuclear dela é maior. Então, por isso que ele é um maisinho, né? Ele vira um cátion. Agora, se eu tenho um átomo neutro e ele ganhou o elétron, a carga negativa nuclear, a carga nuclear negativa dele é maior do que a carga positiva. Por isso que ele aparece como um ânion, né? O menuzinho lá negativo. É por esse motivo, tá? Então não confunda. O cátion perde elétrons e o ânion recebe elétrons. Então, normalmente, quem perde elétrons são os metais da tabela periódica, né? Quando a gente faz a distribuição eletrônica, na última camada, eles estão doidos para doar elétrons, porque eles não estão estáveis, né? Eles não têm 8 elétrons na camada de valência, então eles vão doar 1, 2, 3 elétrons. Então, são os metais. E aí, quando a gente pensa lá nos semimetais, eles estão doidos para receber, porque ele já tem 7 elétrons na camada de valência, 6 elétrons, às vezes 5 elétrons, então é mais fácil receber uma certa quantidade para ficar com 8, né? Sempre lembrando lá da teoria do octeto, ter 8 elétrons na camada de valência para ser estável. Então, com o átomo lá que tem 2 elétrons na camada de valência, ele está doido para doar esse elétron e ficar livre desse.
ficar livre dele e se tornar estável. Então, aí a gente pensa sempre nos metais. E nos semimetais lá, é que eles estão doidos para receber, então, eles têm 6, 7 elétrons na última camada de valência, eles precisam só de 1, de 2 elétrons, e aí para ficarem estáveis, tá? Então, a gente tem átomos aí que podem perder mais de 1 elétron, né? Eu passei aqui sem querer, deixa eu voltar. Então, a gente pode ter cátions mais 1, mais 2, mais 3, e os ânions menos 1, menos 2, menos 3, né? Pela tabela periódica, como eu falei para vocês, né? Os metais são os que sempre vão doar o seu elétron, né? Então, quem está no grupo 1, que a gente vai ver agora na tabela periódica, né? Vai doar 1 elétron. No grupo 2, vai doar 2 elétrons, né? A gente tem os metais de transição. Deixa eu voltar. Tomara que ele não deu problema, né? Então, os metais sempre vão doar e os semimetais, que são do lado de cá, vão sempre receber, dependendo da quantidade de elétrons. Então, quem está no grupo 5 tem 5 elétrons, então ele precisa receber 3. Quem está no grupo 6 tem 6 elétrons, precisa receber 2, né, para ficar com 8. Quem está no grupo 7 tem 7 elétrons, precisa receber só 1 para ter a teoria do octeto e ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? Então, os metais tendem a perder elétrons e os não metais tendem a ganhar esse elétron. Deixa eu passar aqui. Então, aí, eu falei rapidinho para vocês sobre isso também na aula passada, mas não trouxe exemplos, né? Então, a gente vai falar de algumas propriedades, algumas classificações. A gente tem isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos. Então, aí, os isótopos, quando a gente for estudar, são aqueles elementos químicos que possuem o mesmo número atômico. Então, se ele possui o mesmo número atômico, é um elemento químico, vamos dizer, igual, né? Só que eles diferem na quantidade de massa, né? No número de massa. Então, aí, ó, a gente tem carbono 11, carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O número atômico dele é o mesmo, porque é o elemento químico carbono. Então, o que vai diferir aqui, ó, é o número de massa. Então, o que aparece na tabela periódica para vocês é esse carbono em rosinha, né? Carbono número atômico 6, número de massa 12. Por quê? Porque na hora que a gente pega a média, ou que tem maior porcentagem no ambiente, tá? Então, carbono 14 a gente utiliza sempre para fazer a datilação dos fósseis, né? Então, cada um tem sua utilização. Os hidrogênios, né? Ó, o número de atômico é o mesmo, que difere o número de massa. E eu falei para vocês na aula passada que o único elemento químico, isótopo, que tem nome específico é o hidrogênio. Então, o hidrogênio 1 é o prótio. 1 e 2 é o deutério. 1 e 3 é o trítio, né? Tem de cloro, ó, o número atômico é o mesmo, que difere o número de massa. Vários elementos químicos apresentam isótopos, tá? Magnésio, flúor, vai depender do elemento. A maioria deles tem isótopos. Os isóbaros são elementos químicos diferentes, ou seja, apresentam um número atômico diferente, porém o número de massa é o mesmo. Então, é o caso aqui do cálcio e do potássio. Ó, o número atômico é diferente, porque eles são elementos químicos diferentes. Porém, seu número de massa é o mesmo, tá? Isótonos, eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Então, aí vocês têm que fazer aquele cálculozinho, né? Nesse elemento aqui, ó, o cálcio e o fósforo, cálcio e o potássio. Então, aqui nesse caso, o potássio tem o número de massa 39, é um isótopo, né? No exemplo anterior, ele estava com 40, né? Então, ó, eles têm número atômico diferentes, número de massa diferente, porém, quando a gente faz massa menos número atômico, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, 40 menos 20 é 20. 39 menos 19 dá 20. Então, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, eles são considerados isótopos. E a classificação dos isoeletrônicos, né? Apresenta o mesmo número de elétrons. Seja ele átomo neutro ou íon. Então, aqui, ó, para o sódio, o número atômico é 23, ou número atômico é 11, né? Número atômico é 11, número de prótons é 11. Mas como ele perdeu um elétron, o número de elétrons é 10. Ele perdeu um, mais um, né? Perdeu um elétron. O oxigênio, o número atômico é 8, então o número de prótons é 8.
Só que o oxigênio ele ganhou 2 elétrons, ao menos 2. Ele é um íon, né? Menos 2. Então, 8 ganhou 2, número de elétrons igual a 10. E o neônio, número atômico 10, número de prótons 10 e número de elétrons 10 também, porque ele é um átomo neutro. Então, aqui nesse caso, os 3 são considerados isoeletrônicos porque apresentam o mesmo número de elétrons. Aqui eu tenho outros exemplos, né, onde a gente faz essa classificação deles, essa diferença de prótons, nêutrons e elétrons. Então, aqui nesse caso, todos eles apresentam o mesmo número de elétrons, então não são considerados isoeletrônicos, tá? Depois a gente vai para os exercícios, tá? Ainda continuando nessa parte, a gente falou dos níveis e subníveis energéticos, né? Quando a gente viu modelos atômicos, a gente viu que existem 7 níveis de energia, né? Que são classificados de 1 a 7, ou pelas letras K a Q. Aí eu mostrei para vocês que cada nível de energia apresenta um número de máximo de elétrons, tá? Aqui não precisa memorizar isso, né? Quando você faz a distribuição eletrônica lá, a distribuição de Lewis-Pauling, você sabe quanto cabe em cada camadinha. Além dos níveis de energia, a gente tem os subníveis, que são SPDF, e tem as suas número máximo também de elétrons, né? S2, P6, D10, F14. E a partir desses subníveis que a gente faz o diagrama de Lewis-Pauling, né? Que a gente consegue distribuir os elétrons de cada átomozinho, né? Então, ó, sempre, quem ainda não sabe esse diagrama de cor, eu sugiro que pegue um lápis em uma folha de caderno e faça 10 vezes, 20 vezes, até você memorizar. Então, é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, sempre utilizando a regra da diagonal, tá? Então, quando a gente vai começar a distribuir, 1S2. Depois, 2S2. Sempre vai na diagonal. Volta lá para cima. Do 2S2, 2P6. 2P6, 3S2. Depois volta lá em cima. 3P6, 4S2. Eu não continuo do 3P6 para o 3D10, tá? Então, 3P6, 4S2, volta lá em cima. 3D10, 4P6, 5S2. Volta. 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. Então, a gente memorizando, né? Isso aí é treino, então vocês precisam disso aqui para fazer a distribuição dos elétrons, tá? Para saber quantos elétrons tem na última camada. Normalmente eles vão pedir ordem energética, ordem geométrica, para vocês poderem fazer, principalmente também quando a gente for falar de ligação iônica, né, ligação covalente, saber quantos elétrons tem em cada camadazinha, então é importante, tá? Então, aí nesse caso, quando a gente distribuiu lá, e o elemento, a minha distribuição acabou no 3S2. Então, 3 representa um nível, que é a minha camada, né? Quando a gente for estudar a tabela periódica, a gente tem os períodos, então quer dizer que aquele elemento químico está na camada 3, tá? O S é o subnível de energia, né? E o 2, o 2zinho lá em cima, é o número de elétrons na minha camada. Então, aqui, ó, faça a distribuição por subníveis e níveis de energia para as seguintes espécies. Vou ver se eu consigo fazer aqui, porque meu Zoom não está abrindo o quadro branco. Não sei qual é o problema dele. Eu vou colocar em ordem em linha, tá? Mas para quem está começando, aprendendo, faz sempre a ordem do diagrama para vocês poderem fazer essa distribuição. Então, aqui o estrôncio, número atômico 38, número de massa 88. A gente distribui o número atômico, tá? Então, eu tenho que distribuir 38 elétrons. Então, aqui vai ficar 1S2, não vai ficar bonitinho, depois vocês arrumam, tá? 1S2. Vou fazer do lado para não ter espaço. 2S2. 2P6. 2P6, né? 3S2. 3P6, sempre seguindo a ordem da diagonal.
4s2. Eu estou olhando na minha colinha aqui porque eu não estou com o diagrama aberto, né? 3d10. Aí vem 4p6. 4p6. 5s2. Então, o númerozinho que vai aparecer em cima, né? Porque aqui ficou do ladinho. Aqui eu não vou conseguir colocar ele em cima. Eu consigo fazendo assim. Né? O númerozinho lá em cima. Aqui eu já não vou conseguir os 6. No computador não deixa. Então, esses númerozinhos aqui é o número de elétrons presentes, né? Então, você tem que contar eles fazendo essa distribuição. Essa distribuição fica correta. Ó. Então, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 mais 2, né? Que é o númerozinho que vai aparecer lá em cima. Eu distribuí 38 elétrons aqui do meu estronço, tá? Para o flúor, quando a gente está falando de íons, né? Igual aqui ânions e cátions, eu sempre sugiro para vocês, faça primeiro do átomo neutro. E depois vocês retiram ou colocam elétrons que vai estar ali presente, né? Então, aqui eu vou colocar neutro, tá? Então, neutro. O flúor neutro, ele tem 9 prótons, né? Então, ele tem 9 elétrons. Então, 1s2, 1s2, 2s2 e 2p5, né? 5, 6, 7, 8, 9. 2p, eu não vou conseguir colocar o 5 lá em cima. 2p5. Isso aqui é o átomo neutro, tá? Agora o íon, que é o ânion, né? Que é o que está pedindo. Nesse caso aí, o ânion, o que acontece? Como ele é menos 1 quer dizer que ele recebeu o elétron. Então, se ele recebeu, a camada do P aqui, ó, ele comporta no máximo 6 elétrons. Eu ainda consigo colocar um elétron aqui, porque foi o caso do flúor. Ele recebeu um elétron. Então, o que ele queria, essa distribuição, é 1s2, 2s2, 2p6. E aí, agora, ele está completo, né? Ele tinha 9 prótons, recebeu um elétron. Ele tinha 9 elétrons, recebeu mais um, ficou com 10. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Distribuiu os elétrons ali presentes, tá? Mesma coisa para o cátion, tá? Sempre faça do neutro e depois você retira ou coloca. Porque senão vocês vão colocar no lugar errado, tá? Então, aqui do manganês, ó, é 25. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, deixa eu pegar minha colinha para mim não errar, 3p6, 3s2, aí 3p6, 3p6, 4s2, e aí depois 3d5, né? A distribuição em ordem lá, seguindo o diagrama. Essa distribuição aqui que eu falo, a gente fala de distribuição energética, tá? Então, a energética é conforme o diagrama, sempre na diagonalzinha. Então, se você observar aqui, ó, o 2p6, aqui é um 3, né? Eu coloquei errado. Do 2p6 eu fui para o 3s2, 3p6, 4s2, depois que eu voltei lá no 3d, que caberia até 10, mas aqui no caso 5, né? 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deixa eu ver se eu fiz certo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25. Distribuir 25 elétrons. Então, aqui é do átomo neutro. Tá? Quando a gente vai falar de ânions ou cátions, né? O que vai acontecer? Você sempre distribui na última camada, tá? Então, aqui, se você fosse pensar, agora eu vou distribuir aqui, vou tirar 2 elétrons aqui do 3d5, ele vai ficar com 3d3. Porém, aqui não é a última camada. A última camada aqui do meu átomo, vou colocar bem vermelho, é o 4s2, né? A última camada é o 4, né? Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Então, aqui nesse caso, a última camada é a camada 4. Se eu for retirar
ou inserir elétrons, aí a gente pensa sempre na última camada, tá? Então, aqui ó, eu vou retirar. Como ele é um cátion, ele perdeu 2 elétrons. Então, aqui a distribuição dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Eu não vou colocar o 4s2, porque a gente retirou, ele perdeu. E aí, 3d5, que é a distribuição do meu cátion. Por isso, sempre façam do átomo neutro e depois você retira ou insere, se a gente estiver falando de ânions, tá bom? Não faça direto, porque se você fizer direto, a sua distribuição vai acabar errada, porque você vai acabar escrevendo o 4s2 pela distribuição do diagrama e vai diminuir aqui no 3d5. Em vez de ficar 3d5, vocês iriam colocar 3d3. E aí vai ficar uma distribuição errada, tá bom? E a gente vai para o outro módulo agora, a gente vai nos exercícios agorinha, tá? Da apostila de vocês. Mas o outro módulo aí é sobre a organização da tabela periódica, tá? Então, a gente sabe que nós temos a tabela periódica aqui de hoje em dia, né? Então, o pai da tabela periódica, considerado aí, foi Dmitry Mendeleev, né? Onde ele organizou a tabela periódica de acordo com o número crescente de número de massa. Hoje em dia, a tabela periódica é número crescente de número atômico, tá? Hoje, atualmente, 118 elementos, por ordem crescente de número atômico, né, na horizontal. Então, a gente tem o hidrogênio, número 1, número atômico 1. Aí, lá do outro lado, nós temos o hélio, número 2. Aí, depois vem sódio, 3, e assim por diante, sempre na horizontal, tá? E aí, as propriedades físicas e químicas similares ou semelhantes, a gente tem a formação dos nossos grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, e assim por diante. Então, a tabela periódica, ela é dividida aí nesses nomes aí que a gente tem, né? Então, o grupo 1 da tabela periódica são os metais alcalinos, o grupo 2, metais alcalinos terrosos. A gente tem os elementos centrais aqui, que são os metais de transição. A gente fala que o grupo 3 da tabela são o grupo do boro, o grupo 4 do carbono, o grupo 5, grupo do nitrogênio, o grupo 6 são dos calcogênios e o grupo 7 dos halogênios e o grupo 8 aqui são os gases nobres. Esses nomes aqui é importante, tá? Normalmente nos vestibulares ele utiliza esses nomes para falar dos grupos, tá? E a gente tem a série dos lantanídeos e dos actinídeos aqui embaixo. A gente tem os metais de transição externa, que estão aqui. Eu estou passando o mouse, né? E a série dos lantanídeos e dos actinídeos, eles estão bem aqui, ó, na tabela periódica. A gente chama eles de metais de transição interna, porque eles ficam escondidos, né? A gente colocou ele para fora aqui, porque eles não iam caber na minha tabela ia ficar muito extensa. Mas eles são chamados de metais de transição interna, porque eles estão dentro aqui desse grupo 3B, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, a gente tem que as colunas, a gente tem os grupos ou famílias, né, que vão de 1 a 8, ou de 1 a 18, vai depender da sua classificação. E as linhas da minha tabela a gente chama de períodos. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, cada linha aqui é um período. Então, período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6, período 7. Esses dois grupos, né, esses dois períodos aqui de baixo, aqui é do período 6, que está aqui, ó, dos lantanídeos, e aqui no grupo 7 dos actinídeos, tá? Essa classificação dos períodos é como a gente estava estudando nas camadas, né? Então, na camada 1, é o elemento químico que está aqui na camada 1. A gente tem o hidrogênio 1s1 e o hélio 1s2. Tem 2 elétrons na camada, tá? Mesma coisa aqui, ó, lá no grupo 2, onde quando você faz a distribuição aqui do lítio, que ele tem número atômico 3, agora eu falei que era o sódio, eu confundi, tá? Então, o lítio, número atômico 3, quando a gente vai fazer a distribuição, é 1s2, 1s2, 2s1. Então, ele tem 3 elétrons e a distribuição acaba na camada 2. Então, aqui a mesma coisa para o período, tá? E tem como você descobrir aonde está o elemento químico através dessa distribuição eletrônica. Então, na tabela periódica, a gente tem o símbolo do elemento, que aparece em cima é o número atômico, e o que vai aparecer embaixo
é a massa. Então, aí eu estou mostrando para vocês, né, alguns elementos químicos, os principais nomes que a gente tem e que é trabalhado com vocês nos vestibulares e nas provas, nos exercícios, né? Aqui é só dica para lembrar, normalmente a gente não memoriza a tabela periódica, ela é dada para a gente, mas a gente sabe que o Enem não tem. Então, lá se ele falar de um elemento do grupo 1 da tabela periódica, né? Pelo menos tem que ter uma base por onde ir, saber pelo menos os elementos químicos desses grupos importantes, tá? Grupo 1, grupo 2, que é metal alcalino, metal alcalino terroso. Dos halogênios, é muito importante também saber todos, tá? Se fosse para decorar 3, memorizar 3 grupos, eu indicaria grupo 1, grupo 2 e o grupo 7, tá? Aí aqui a gente tem algumas frases utilizadas para memorizar esses elementos químicos, então fiquem à vontade, se vocês quiserem, né? Então, grupo 1, linha na capa da revista Coisas Francesas. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, frâncio e o CS aqui, eu esqueci o nome. Deixa eu voltar aqui para ver se eu lembro. Se eu lembro não, se eu colo, né? Césio. Olha como é que eu esqueci do Césio. Né? Então, são elementos químicos aqui que vão aparecer, tá? E aqui outra classificação também, né? A tabela periódica dividida em metais, semimetais, ametais e gases nobres. Então, o hidrogênio está no grupo 1, mas ele não é considerado metal, ele só está ali porque o número atômico dele é 1, tá? Ele é, vamos dizer, diferente, né? A gente tem os metais, se vocês observarem, os metais são a maioria da tabela periódica. A gente tem os semimetais, os ametais, e aí, por último, lá no grupo 8, os gases nobres, tá? Deixa eu ir agora para a apostila de vocês. Meu tempo está acabando, não sei se vai dar tempo da gente fazer os exercícios, tá? Eu queria fazer uns com vocês, vou fazer uns mais simples para a gente não perder tempo. Então, aqui na página 117 do livro de vocês, vai mostrar isso. As partículas fundamentais, que foi que a gente viu, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Os elementos químicos, isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, né? Vai mostrar para vocês essa distribuição dos níveis e subníveis de energia, né? Pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, tá aqui, ó, tabelinha dos subníveis, tá? Então, 1S2, 2S2, 2P6. Então, S2, P6, D10, F14, quando vocês forem memorizar, né? Deixa eu ver aqui. O que mais? Vai falar da distribuição de íons, né, cátions e ânions, que eu dei exemplos para vocês, mas no livro de vocês também tem. Eu sugiro que vocês dêem uma lida, peguem um lápis, tenta fazer a distribuição, por exemplo, do ferro que está aí, ó, do ferro neutro, do ferro cátion, para vocês poderem pegar a manha de como fazer, tá bom? Propriedades interatômicas, a gente já falou, né, que é isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Aqui estão alguns exercícios do livro, mas a gente vai para os exercícios que caem no Enem. Aqui no 2, no capítulo 2, a gente faz a classificação periódica, foi isso que eu falei para vocês, né? Como é formada a tabela periódica. Então, as propriedades físicas e químicas dos elementos semelhantes, eles estão no mesmo grupo, né? Então, grupo 1, grupo 2, assim por diante. No livro de vocês têm uma tabela aqui, né? Muito boa. Então, depois vocês dão uma lida e olhem os elementos, né? A classificação aqui com os subníveis, ó, grupo 1, grupo 2, a gente tem subnível S, é onde termina essa distribuição. Os metais de transição D, semimetais e ametais termina a distribuição em P, e aí da série dos lantanídeos dos actinídeos, quando você faz a distribuição eletrônica, eles terminam no subnível F, né? Aqui eu vou falar dos grupos representativos. Eu não falei porque realmente eu não lembro. Eu falei. Então, os grupos representativos é do grupo 1, grupo 2, aí vai lá para o outro lado da tabela periódica, dos 13 ao 18. Os do meiozinho, ali no meio, onde tem a série dos lantanídeos e dos actinídeos, nós temos os metais de transição externa. Aí vem os lantanídeos, os actinídeos, metais de transição interna, tá? Que ela vai estar mostrando aqui para vocês. Aí, para finalizar, ele vai falar dos
novos elementos químicos, né, que foram descobertos aí mais recentemente. E aí a gente vai para os exercícios, tá? Acho que é na página 135. Deixa eu ir lá para ver se dá tempo de a gente fazer pelo menos uns 2. Então, aqui do módulo 3, que foi essa parte, eu vou pegar com foco Enem, tá? 42. Então, aí, ó. Um átomo neutro de elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente, contendo 36 elétrons. O número atômico desse átomo é... Então, vamos pensar. Eu tenho um átomo neutro, Azinho, né? Então, falou que ele perdeu 2 elétrons, ele formou um cátion bivalente, então ele ficou A2+, e ele ficou contendo 36 elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, né? E quer dizer que o número de prótons dele é mais do que 2, né? Eu só vou somar esse número de elétrons mais 2, porque ele quer saber o número atômico, que é o número de prótons, né? Então, quer dizer assim, ó, eu tenho um átomo, ele perdeu 2 elétrons. E aí ele ficou contendo, ele perdeu 2 elétrons e ele ficou contendo 36 elétrons. Eu sei que quando a gente fala de número, um elemento químico neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 36 elétrons, quando ele formou um cátion, quer dizer que o número de prótons dele é 38. Então, o número de prótons é 38. Ele perdeu 2 elétrons e ficou com 36. Então, aí o número atômico dele é 38, que é a letra E. Deixa eu ver mais um desse módulo aqui, porque senão vai dar tempo. O 43. Eu queria que vocês fizessem depois a 46, tá? Então, vocês têm o gabarito, depois vocês façam essa aqui do xenônio, aqui do mercúrio, tá? 46. Não vai dar tempo de eu fazer com vocês, e se por acaso o meu Zoom desligar, porque já deu tempo, tá? E não vai dar tempo de eu despedir, né? Então, aí, 43, ó. Um composto de sódio. Os compostos de sódio são importantes principalmente porque são baratos e solúveis em água. O cloreto de sódio é obtido na água do mar, processo de salinas ou de minas subterrâneas. Ao se compararem os íons Na+, e Cl- com seus respectivos átomos neutros, de onde se originaram, é correto afirmar que, então, Na+, ele perdeu um elétron e o Cl- ele ganhou um elétron, tá? Então, o número de elétrons permanece inalterado? Não. Se ele virou um cátion e um ânion, quer dizer que ele ganhou ou perdeu elétrons, né? Letra B. O número de íons provenientes de átomos que perderam, ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons? O sódio perdeu, mas o cloro ganhou, né? C. O cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron. O cátion é a partir do doação, né? Da perda de elétrons. O ânion que é do recebimento. Letra D. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons? Sim. A carga nuclear do cátion e do ânion aqui teve manutenção. Então, aí letra D, né? Porque a letra E fala, o número de prótons aumentou? Não, o número de prótons permaneceu inalterado, né? A gente não muda o número de prótons. O que acontece aqui é a diferença no número de elétrons, perda ou ganho de elétrons. Tá? Eu vou para o outro módulo aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Da tabela periódica aqui, que é o módulo 4, né? Classificação periódica dos elementos. Vamos fazer 2 também, foco Enem. 64, 65. Acho que eu escolhi o 65 e o 71, tá? O 64 não é de marcar X, mas depois vocês façam ela. Então, aí, 65. Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1A e 5, 6, 7A são denominados respectivamente, então, no grupo 1 e no grupo 7 da tabela periódica, né? Se é coluna, são os grupos. Quais são os nomes, né? Foi o que eu falei para vocês, os nomes importantes vocês têm que memorizar. Então, no grupo 1, a gente tem os metais alcalinos, né? No grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos. E lá no grupo 7, que são os halogênios, né? Então, aí, letra C, metais alcalinos e halogênios.
No grupo 6 é dos calcogênios, que é do oxigênio, né? E o grupo 8 aí é o dos gases nobres. Então, esses nomes específicos vocês têm que saber, tá? Aí agora eu vou lá para o 71, número 71. Aqui, ó. Os elementos químicos que se relacionam de diferentes maneiras com os organismos vivos. Alguns elementos são parte da estrutura das moléculas que constituem os organismos vivos. Outros formam os íons essenciais à manutenção da vida. Outros ainda podem representar riscos para os seres vivos por serem tóxicos e outros por serem radioativos. Observe o esquema da tabela periódica, no qual estão destacados 4 elementos químicos identificados pelas letras W, X, Y, Z. Ele quer saber a classificação, né? Considerando suas posições na tabela periódica, assinale a alternativa que melhor associa os 4 elementos químicos com propriedades discutidas anteriormente. Se fosse Enem, vocês não teriam a tabela periódica para saber relacionar esses elementos, tá? Mas pela posição, da onde ele está, por isso que é importante você pegar uma tabela periódica e olhar os elementos, principalmente mais importantes ali, sabe? Do dia a dia, essenciais à manutenção da vida, os radioativos, né? Que eles apresentam um número de massa lá superior, se eu não me engano, a 80, tem que conferir essa radioatividade, tá? Então lá, aí ele aparece número W, X, Y, Z. O W está aqui, ó, nos actinídeos. Então, aqui, de cara, eu já sei que o número atômico dele é muito grande, então ele é um elemento muito radioativo, tá? Então, o W aqui é um elemento radioativo. Então, aí a gente tem letra A, letra C, não. Letra A, letra C e letra E, tá? Elemento X. O elemento X está no grupo 1 da tabela periódica, né? Aqui, se eu não me engano, é hidrogênio, lítio e sódio. Então, é o sódio, né? Se vocês memorizarem lá, ali na capa da revista, né? Então, é o sódio. O sódio, ele forma o quê? Ele forma um íon. Então, eu sei que ele é um íon essencial, tá? Então, aí, letra A, né? Já seria a letra A, né? Ele é um íon essencial, porque forma um cloreto de sódio, né? E que é o principal elemento aí que a gente tem no nosso dia a dia. O Y está aqui dentro dos metais de transição, tá? Aqui no metal, né, eu poderia ficar na dúvida em quem seria, mas ele é um metal. E dependendo ali como ele está muito embaixo, o número atômico dele é grande. Então, ele é um metal tóxico. Aqui, se eu não me engano, é o mercúrio, tá? Depois a gente confere na tabela. Então, é o mercúrio, ele é um metal tóxico, né? Que foi até proibido de ser utilizado aí, tanto nos termômetros, proibido não, né? Assim, se você utilizar o termômetro de mercúrio, seu descarte tem que ser feito adequado, né? Nas minas lá que utilizava mercúrio, não se pode utilizar devido à poluição que ele causa, né? Então, ele é um metal tóxico. E o Z, se eu for pensar aqui, quem está aqui, ó, aqui é o grupo 3, grupo 4, grupo 5. Então, o grupo 5 aqui, se eu não me engano, é o nitrogênio, tá? É o grupo do nitrogênio. Então, ele é um elemento estrutural, que ele é importante para a nossa vida. Então, aí, no caso, a resposta, letra A, tá? Façam os exercícios do módulo. Principalmente, façam a parte da distribuição eletrônica. Treinem a distribuição eletrônica. Memorizem o diagrama de íons polo, né? Tenham em mente lá a sequência bonitinha para vocês poderem essa distribuição. Façam de átomo neutro, de íons, tá? Para vocês pegarem a prática, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. E até a aula que vem. Tchau, gente. Fica com Deus.